Travessia começou em 1998, devido a uma necessidade do meu filho Oliver, que tem dificuldade de aprendizado, déficit mínimo de atenção. E ele já tinha passado por 2 escolas, quando pediram para ele sair de novo da escola. E eu comecei a procurar escolas para crianças especiais que tivessem um trabalho legal e tal. E aí eu não encontrei nenhuma. As escolas passam um resultado que nem sempre é o que a gente sente quando vê a criança e o que ela faz. Então, quando tinha os encontros com as diretoras ou professoras, eu vi um resultado no caderno, no trabalho, que eu percebia que ela não conseguia fazer daquela forma, fora daquele ambiente, né? Uma pessoa que fazia uma terapia com ele, a Lucinda Dias, sugeriu que a gente montasse uma escola para crianças especiais, porque não tinha isso ainda no Brasil, na área antroposófica, né? Seguindo a pedagogia Waldorf. E aí a gente tomou uma decisão, eu, o pai do Oliver, o meu atual marido na época, o Peta, que hoje é diretor também do Travessia, a gente resolveu montar a escola. Na verdade, eu fiquei esperando o Travessia 1 ano. Eu decidi que a Roberta teria que sair de onde ela estava. E comecei a buscar o Travessia mentalmente, em todo lugar que eu passava, procurando, até que eu soube do Travessia. E quando cheguei aqui, eu tinha certeza que era o lugar que eu procurava. A Associação Travessia, ela foi fundada com o intuito de criar núcleos de pedagogia Waldorf especial. Então, a Travessia é o primeiro núcleo e a gente quer um dia poder ter outros núcleos em outros lugares de São Paulo, no Brasil, porque tem um monte de crianças com dificuldade de aprendizado fora aqui da região. Então, a antroposofia surgiu no começo do século XX e a proposta inicial era um método científico que pudesse ir além do limite que a ciência natural encontra, né? Então, muitas coisas não podem ser pesquisadas na ciência porque o método científico não fornece instrumentos para. Então, foi um pouco com essa intenção que o Steiner começou a divulgar a antroposofia junto com o método científico. E a partir da pesquisa que o Steiner foi desenvolvendo, ao longo do tempo foram surgindo as aplicações práticas da antroposofia. E a pedagogia Waldorf é, então, vinculada à antroposofia como uma aplicação prática na vida escolar. Quando surgiram os primeiros professores e se organizou essa primeira escola, logo de início, bem do comecinho, o Steiner já escolheu uma pessoa para ser o médico escolar, né? Por quê? Porque ele via que essa visão do médico era super importante que tivesse integrada à prática do professor. Porque muita coisa no comportamento tem origem numa questão mais orgânica. E se o professor não sabe, ele fica se deparando com uma dificuldade que ele não consegue ultrapassar. Se o médico explica o que está acontecendo do ponto de vista orgânico, é possível que o professor, então, encontre o recurso para lidar com aquela dificuldade. E isso é uma novidade, assim, em termos de pedagogia. Essa ideia de que as crianças, hoje em dia, têm dificuldades que só o professor fica sobrecarregado para resolver sozinho, né? Então, essa ideia de você juntar na escola a abordagem do médico e do terapeuta. Gosto de ir pra balada de vez em quando, ir pro cinema. Eu almoço, aqui eu faço TV da escola. O que eu mais gosto é a comida da Perpétua. Então é muito legal, porque a gente estuda na Travessia todo o nosso grupo de jovens. Eu estudo. Eu também adoro ir pra praia, ouvir música, mexer no computador. Eu gosto de brincar com o Ivan. Quem que é o Ivan? Meu namorado. O Hernandes, que faltou hoje, ele é meu melhor amigo. Quando eu fico perto dele, eu começo a cantar aquela música do Roberto Carlos. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Canta aí, canta aí, canta essa música, canta.
Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, de tantas partidas, de tantas cegadas, está no meu caminho em qualquer caminhada. Sempre vou ser um grande guerreiro, não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Eu sempre tive um sonho assim de que meu filho encontrasse uma escola que ele ficasse bem, porque ele nunca ficava bem nas escolas. E ele realmente aqui ele se encontrou. Ele virou um artista graças à ajuda dos professores, dos terapeutas. E ele é um jovem feliz. O Thomas veio para cá muito pequeno, com um pouco antes de fazer 7 anos, estava com muitas dificuldades emocionais. Nós já tínhamos feito várias tentativas de escolas e, na verdade, a travessia ela surgiu na nossa vida. Nós não estávamos buscando e ela nos achou. E foi uma coisa muito importante, porque o Thomas era pequeno e, na verdade, ele nem se encaixaria numa classe em andamento, mas a escola foi tão acolhedora a ponto de criar uma sala especialmente para receber o Thomas naquele período, para que no início do ano seguinte ele ingressasse numa classe de 1º ano. E, como o nome do Travessia diz, o propósito da escola é justamente receber as crianças que estão com alguma dificuldade e permitir que ela se recupere e faça a travessia de volta para as escolas, entre aspas, normais, ou as escolas convencionais. E foi exatamente esse o caminho do Thomas. Então, o que eles fazem aqui no Travessia? O que eu vi muito especial no trabalho que foi feito com o Oliver, com meu filho. Ele veio para cá, ele estava massacrado com a autoestima lá embaixo, porque uma criança com dificuldade de aprendizado, ninguém quer fazer trabalho em grupo com ela. Ninguém quer jogar bola com ela, então ela nunca é escolhida para nenhum time. Ele é sempre excluído. Isso é muito ruim para a autoestima dele, né? E aí, quando ele veio para cá, ele se sentia uma porcaria, que não serve para nada, que não aprende nada, uma criança burra e tal. E ele não tem nada de burro, que ele tem dificuldade em algumas áreas, né? E com um pouco mais de atenção, ele tem capacidade de superar essas dificuldades. Então, a proposta do Travessia é essa, né? Dar uma atenção especial para cada aluno, para que ele supere suas dificuldades. Algumas dificuldades não são superáveis, que elas estão lá de acordo com a síndrome ou a dificuldade pessoal de cada criança, né? O Oliver, por exemplo, ele não aprende direito matemática, física, química, mas ele sabe o mapa de São Paulo de cor, ele sabe todas as capitais do mundo, ele fala inglês, ele fala alemão, ele fala português, quer dizer, ele tem outras habilidades onde ele se destaca. Então, aqui ele conseguiu fortalecer a autoestima dele e, a partir disso, ele tem capacidade de enfrentar as dificuldades dele ao longo da vida dele, né? Quer dizer, hoje ele está trabalhando aqui, ele conseguiu acabar o colegial, mesmo sendo excluído numa tarefa na outra, sabe? Aquilo deixou de atingir ele, porque ele conseguiu aceitar as dificuldades dele, trabalhou essas dificuldades, e ele sabe que ele está dando o máximo dele, né? Então, hoje eu acho que meu filho é uma criança feliz. Quer dizer, ele não é uma criança, ele tem 22 anos já, mas é um menino feliz, com as dificuldades que todo ser humano enfrenta ao longo da vida, né? Essas crianças que precisam de um espaço são acolhidas em ambientes adequados, recebem trabalhos adequados, tanto terapêuticos como pedagógicos, e uma forma também de volta introduzi-la a um ambiente social, integrá-las a esse ambiente que é tão importante. O Travessia permite que cada ser humano que entra aqui passe por um desenvolvimento, respeitando o ritmo e o tempo de cada indivíduo. Uma iniciativa tão pequena como o Travessia pode ser como aquele pouquinho de fermento que a gente põe no pão em relação à pedagogia Waldorf. Então, eu me sinto fazendo parte desse fermento quando eu venho dar aula aqui para essas crianças.
Estou muito feliz de estar aqui. Foram os amigos mais sinceros que eu já tive. Essa nova descoberta de conseguir olhar para um ser humano e ver o que tem por trás da casca realmente é uma coisa que me fascina. Eu acho que o que eu mais gosto hoje é realmente de estar diante de outras pessoas e conseguir olhar além da fachada e tentar fazer alguma diferença. Mas aqui tem uma outra coisa, aqui tem muito coração e tem mais fácil conhecer pessoas, mais fácil para fazer amigos. Hoje eu acho que Travessia fazia parte da minha missão aqui na Terra, que eu encontrei o pai do Oliver, tive o Oliver para construir essa escola e fazer uma diferença na vida de um monte de crianças.